Porque é isso que a gente vai fazendo quando a gente vai ficando velho de fé, né? Por mais que Jesus nos convidou a sermos crianças, nós facilmente esquecemos que nós somos convidados a ser crianças, no sentido da pureza, de dependermos dele, e a gente se torna crente velho. Crente velho igual o ex-sacerdote Eli, velho, rodado, entendia tudo de culto, e aí o tabernáculo foi virando um grande motel de violências, né? E a gente faz isso, às vezes a gente mantém o nosso moralismo, os nossos usos e costumes, mas a gente trata Deus como... Nem cabe falar isso, ela trata Deus como um cachorro, porque nem cachorro merece ser tratado com desprezo, né? Nem cachorro merece ser tratado com indiferença. Mas, como se faz assim na maior parte da humanidade, a gente trata Deus como um animal. Então a gente suga tudo que a gente precisa, mas a gente não respeita. E o pior tipo de respeito é esse, que a gente vai perdendo, porque a gente já conhece, já faz tempo, essas músicas, a adoração, reunido de manhã, a gente vai ficando assim. E aí chega o João, de acordo com os dados teológicos, o apóstolo que escreveu essa carta, é uma carta escrita de acordo com os historiadores, os estudiosos. Ela foi escrita ali depois do ano 70 a.C., 85, 90. E aí, primeiro é importante a gente pensar no drama do apóstolo João, né? Porque ele foi um jovem que viveu com Jesus, que viu a glória de Jesus naquilo que a gente considera como glória, né? Ele viu Jesus curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, mas ele viu também aquilo que era a glória de Jesus, mas que a gente não considera como glória, que é a morte de Jesus. Porque Jesus fala assim, agora chegou a hora de eu ser glorificado diante do Pai. E aí dali para frente é só crucificação, só ruína, só morte, ainda vem aquela ressurreição discreta. Parece as minhas lutas pessoais, a gente luta por algumas coisas que elas nunca vão vingar do ponto de vista histórico. Parece que é apenas um trabalho para você se refinar, é apenas um trabalho para você se empenhar, para você criar raízes e profundidade, porque a luta em si não tem vitória visível. E talvez os apóstolos de Jesus ficaram com esse sentimento, poxa, esse cara é legal, né? Mas aí ele morreu, deu tudo errado para ele ressuscitou, nem parece que ele ressuscitou, porque ainda ficou parecendo que foi uma invenção. Foi embora sem falar nada com ninguém, não mudou nada nessa droga desse planeta, essa porcaria. Ele vai ficando indignado assim, possivelmente o Judas foi levado por esse sentimento, não, eu vou fazer alguma coisa porque esse cara é o cara. Né? O Judas muito intelectual, um pouquinho mau caráter também, mas ele amava Jesus de verdade. A promessa dos 12 tronos, dos 12 apóstolos é para Judas também. Judas cometeu a gafe de vender Jesus, porque Jesus estava muito devagar. Né? Aqui a gente fala do Judas que roubava da bolsa, o Judas que era endemoniado. O João vai dizer isso, né? O diabo entrou em Judas. Mas mais esperança há para um Judas que era endemoniado, e ele fazia aquilo tudo então debaixo da opressão maligna, do que, por exemplo, talvez com um Tomé. Nós aqui outro dia tivemos uma igreja, alguns de nós, onde tinha um pregador lá, que por sinal não é boa pisca, defendendo Tomé. Não, talvez o Tomé, para a eternidade, para o Deus que sonda os corações, está numa situação muito pior do que o Judas. Porque o Judas praticou as suas imbecilidades, querendo ver Jesus fazendo alguma coisa. E o Tomé, ele não acreditava em nada. Vocês viram? Eu tenho que ver a mão dele, colocar o dedo lá dentro. Aí Jesus falou para o Tomé, quer dizer, não houve aquela negação de 3 vezes igual Pedro, não houve esse espalhafato que o levou ao suicídio, como no caso de Judas, né? E, diga-se de passagem, ele se arrependeu, a religião criou essa história, não, ele teve remorso, arrependimento é isso, remorso é aquilo, não, ele arrependeu. O problema é que do ponto de vista pessoal, histórico, existencial, não havia mais o que fazer. Porque a salvação, ela opera em cada um de maneira que cada um consegue entender. Né? Os dias estavam falando de Jacó, a dor de Jacó de não poder ver José crescendo.
É a salvação operando em Jacó. E isso não diz nada que Jacó é bom, que Jacó é mau. Jacó era tão bom e mau quanto Esaú. E Pedro era tão bom e mau quanto Judas. E Judas era tão bom e mau quanto Pedro. E Tomé era tão bom e mau quanto Judas. E a gente é tão bom e mau quanto qualquer pessoa. Por isso que a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E não é nenhum convite para que a gente viva de maneira irresponsável. É um convite para que a gente viva sem julgar. E é claro, às vezes para você não julgar, você precisa mencionar o que a gente está fazendo aqui com os nossos irmãos. Mas haverá grandes surpresas, né? Quando a gente vê lá, olha, mas Judas na parada, a promessa é para ele. E ele, para abraçar essa promessa, teve que... Aí vem as concepções teóricas. Mas você está dizendo que um homem que se suicidou está no céu? Uai, um assassino não está no céu? Um assassino perdoado, que as pessoas acham que é uma pessoa que atenta contra a própria vida por desespero, como Judas fez. Ela destruiu o santuário de Deus. Mas o assassino destrói o santuário dos outros. Né? O assassino de aluguel, o assassino por palavras, né? O assassino, que são muito mais frequentes entre nós, eles fazem coisas muito pior do que o cara que se mata de vergonha. Eu costumo dizer que Judas está melhor do que a maioria dos pastores ou lideranças cristãs que a gente conhece, porque ele morreu de vergonha na cara. Não quero esse dinheiro, aí devolveram o dinheiro para ele, ele foi lá, comprou um campo e se matou nesse campo. Isso é arrependimento. Escandaloso aos olhos da moral, mas é arrependimento. Mas por que eu estou falando fazendo essa digressão toda? Porque quem vai falar aqui é o João. E o João é aquele cara também que você fala assim, para que esse cara serviu? Primeiro, ao que tudo indica, não se casou. Se a gente quer fazer uma leitura psicológica, e nós aqui temos a liberdade de fazê-la, João era apaixonadíssimo por Jesus. Não precisa não falar se ele era gay, se ele era isso. Jesus era o amor da vida dele. E o amor dele por Jesus é tão grande que ele pega o livro de Cantares e bota o amado da minha alma. Ele se coloca como a noiva de Jesus. Eu estou tão triste porque eu perdi o meu amado. E aí ele nem queria se casar. Para que eu quero mulher se eu tenho Jesus? Esse era o sentimento humano, puro, homoafetivo, não quer dizer que é homossexual. É um amor por ele igual, é o Salvador do mundo. Ele é meu Deus, mas ele é um homem maravilhoso. Eu fiquei com esse sentimento a última vez que eu vi o Caio. Aí dei um abraço nele lá na comuna. E eu não sou um cara de abraçar nem de beijar, mas o Caio tasquei um beijo naquela barba dele. Tá vendo? Que sentimento mais homoerótico. E Deus olha isso e fala assim, eu sei que são a estrutura de vocês, eu sei que vocês são pó, e eu amo todos vocês assim, porque ele é o nosso Pai, ele sabe quem somos nós. Né? Aí eu tasquei um beijo naquela barba cheirosinha, e é isso. Dane-se quem pensar o que quiser pensar. Né? E o João não conseguiu casar, não conseguiu. Ele era casado com a causa daquele que existencialmente ele perdeu. E esse cara chega aqui e começa assim, ó. É assim que o novo convertido tem que pensar. Nós vamos agora ser novos convertidos, diz a primeira carta de João. Ele chega assim. 1 João capítulo 1. Deixa eu só passar as intempéries da vida. Todo mundo achou? De preferência, gente, se vocês puderem pegar aí uma Almeida Revista e Atualizada, né? Quem está comigo na internet, né? Almeida Revista Atualizada, que aí fica uma versão mais próxima. Ele começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos pensar só até aqui. Talvez a gente aprofunde mais, mas vamos pensar um pouquinho aqui. E aí nós temos aqui um senhor de idade solteiro.
E eu fiquei pensando, né, porque se essa carta foi escrita no ano 80, Jesus morreu aos 33, então já tinha se passado 40 anos. Isso é importante porque a gente tem uma geração tão apressada que a gente escuta todo dia pessoas jovens falando. Nossa, Deus, minha vida acabou. Aí você vai vendo mulheres com 25 anos, 30 anos pensando que tudo acabou, que não tem mais a aflição de ter filho logo, que os prazos estão passando. E aí a gente deveria ter esse mesmo sentimento de João. Então a gente está num mundo onde assim, o cara está com 19 anos e ele já acha que a vida dele acabou. E aí o João, eu fiquei pensando, tipo, o João levou 3 anos com Jesus, viu toda aquela derrota. E aquela ressurreição com cara de não ressurreição. Aí passam-se mais 40 anos. E aí o João, do ponto de vista existencial, não era um cara realizado, porque ele não casou, ele não teve filho. Era um pregador, mas tá, eu vou fazer o que com isso que eu recebi dele? Né? Aquele ministério intenso já tinha passado em 40 anos. Vocês não sabem o que é 40 anos? Tipo assim, eu tenho esse sentimento, né? Parece que eu sou um feto que vai ser abortado a qualquer hora, porque você luta, e aquela coisa ali debaixo dos panos. Será que eu sou animal de galeria? Tipo aqueles ratos da Praça da Estação? Que você está vivendo ali e nunca vai ver a luz? E possivelmente o João tinha esse sentimento na terra. E ao mesmo tempo um sentimento incrível de saudade do seu amado, né? Porque que graça que tem essa vida, ele foi embora. E é aqui que eu quero chegar, porque a gente deveria ter esse sentimento, independentemente do que a gente vive ou não vive, né? Ai meu Deus, se eu não tiver um filho, meu Deus, eu não casei, eu casei, mas já descasei, será que eu vou ser feliz, será que eu vou ter família? E o João como que dizendo, gente, na verdade, do ponto de vista existencial, eu não tenho nada e não servi para nada. Mas eu tenho tudo, é por ele que eu cheguei até aqui, é por causa dele que se passaram mais de 40 anos e eu estou aqui. Ele ainda mal sabia que ele escreveu o Apocalipse, né? Com seus cerca de 100 anos de idade. E de repente ele começa a falar, olha, por isso que ele chega aqui nessa questão. Gente, estou velho, desde o princípio que ele está falando, desde o começo que o nosso discurso é esse. Mas não vamos arredar o pé, porque ele começa dizendo assim, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele começa a falar de um privilégio, né, que os apóstolos de Jesus tiveram, que é pegar no verbo. Né? O nome da nossa irmandade aqui é firmados na palavra eterna. E a gente perde a noção disso, né? Desse verbo eterno, dessa palavra eterna, que é mais do que palavra, foi manifestação durante 33 anos e é a manifestação do Espírito de Deus em nós. E aí a alegria do João, ele vai falar isso mais para frente. Olha, vocês nem têm necessidade de que alguém ensine vocês, porque a luz, a unção que dele receber, nos ensina todas as coisas. De maneira que essa comunhão aqui é só para a gente compartilhar uns com os outros aquilo que a unção dele deveria estar nos ensinando todos os dias. Ele está dizendo, é isso, nada tem graça na vida, nem ensinamento, nem escola teológica. Outro dia alguém me perguntou, descobri que o senhor é pastor, né? O senhor fez teologia? Eu fiquei pensando, o que eu respondo para essa pessoa? Porque nem teologia serve. A teologia já é perecível diante da revelação daquele com o qual a gente anda. Os cultos são instrumentos temporários, são necessidades temporárias, e o que a gente precisa levar a sério é essa comunhão com Deus, pelo seu Espírito. Porque o sentimento do João era, ele se foi, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui porque eu apalpei essa verdade. Eu vou morrer por essa verdade porque eu peguei nele, eu andei com ele. Eu estive em momentos detalhados da vida dele e nada me tira essa convicção. E é engraçado essas questões de Deus, né? Porque um homem que andou com Deus em carne, com Deus encarnado, esse cara pelas nossas hostes não deveria ser o presidente dos Estados Unidos? Esse cara não deveria ser
um mestre. Aí, esse cara fala que andou com Jesus, e aí, o que ele faz com isso? Ele está dizendo, gente, não tem graça em mestrado, em doutorado, ser presidente, não tem coisa melhor. Eu fui premiado, eu andei com esse cara, desde a juventude dele, né? Porque fala-se que Jesus começou a chamar os seus apóstolos, mas eles já o conheciam. Até que depois, porque eles eram discípulos de João, o João foi discípulo de João, eles eram discípulos de João Batista, e aí veio João Batista batizando aquele Galileu. Ele disse assim, João, eu acho que eu encontrei uma coisinha mais interessante do que você. E o João teve que ter aquela humildade, porque nenhum de nós suporta isso. Nenhum de nós suporta assim, peraí, esses caras estão me trocando por alguém melhor que está chegando. E o João, não, vai com Deus, vai literalmente com Deus, porque é com Deus que você está indo. Né? E quando o João começa a carta dele assim, o que o João está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, eu estou velho, sou um senhor, solteiro, não acho graça nenhuma na vida, porque eu ando com a graça em pessoa. E nós que conhecemos a Jesus deveríamos ter isso. Tudo na vida deveria perder a graça. Não é que a vida vai ficar sem graça. É porque tudo na vida tem que perder a graça para ser visto pela ótica dessa graça. Qual é a graça? Eu andei com Deus em pessoa. Eu só vou conseguir criar meus filhos se eu tiver essa saudade. Não é igual a do Neymar, né? Saudade que ele nunca viveu. É saudade de quem eu ainda não vi, mas experimento e falo com ele, ele se revela, é no dia a dia. Porque se João teve o privilégio de pegar no verbo, nós temos o privilégio de vermos Jesus através uns dos outros. E João não teve esse privilégio. Talvez ele tinha dificuldade de amar por causa disso. Porque ele que andou com o verbo eterno falou, Senhor, queres que a gente coloque fogo sobre os samaritanos? Então ele tinha, peraí, eu estou com o homem, o resto, mas ele cresceu, ele aprendeu, ele foi entendendo. E aí ele chega aqui e fala, olha, o que desde o princípio falamos, anunciamos, o que desde o princípio se revelou, né? E nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele fala, essa vida que a gente pegou nela, ela se manifestou, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Então o que a gente vai falar aqui é baseado em experiência genuína, a do João e a nossa. É aqui que eu queria parar hoje nessa pequena meditação. O que a gente faz? A gente logo elege um santo. São João, dia 24 de junho é o dia dele. São João porque ele andou com o verbo, ele pegou no verbo, ele viu o verbo derrotado, ele viu o verbo ressuscitado, ele viu o que vai acontecer, ou o que acontece por trás de todas essas questões do Apocalipse. Só que ele está assim, não gente, São João não. Santos somos todos nós, porque nós somos chamados a sermos cheios do Espírito de Jesus. E aqui não adianta fazer nenhuma explicação sobre a doutrina da Trindade. Até quando a gente fala de doutrina da Trindade, até atrapalha. Porque é tão simples e inexplicável assim. Nós não andamos com Jesus como João andou nos seus 33 anos e ficou agora padecendo dessa saudade que o fez produzir. Mas nós andamos com Jesus, pelo menos desde o dia que ele se revelou para nós. Nos fazendo promessas de filhos, nos fazendo promessa de casamento, nos fazendo promessa nenhuma. A promessa é permanecer na minha presença até que do alto vocês serão revestidos desse poder que é a minha presença em vocês. Então João foi o que Jesus disse para o Tomé. Ah, Tomé, você está feliz e satisfeito porque você viu? Você creu porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, Jesus está dizendo, João, melhor do que vocês são aquela multidão que ainda não nasceu, que vão crer em mim, mesmo não tendo andado comigo durante esses 3 anos e meio de milagres, curas e coisas extraordinárias. Então a gente tem um privilégio que o João não teve. É crer em Jesus por esses meios tão improváveis. Né? Como é que eu posso confiar em Jesus? Como é que vocês podem confiar em Jesus através das palavras de um cara igual a mim? Cheio de tiques, de chatices, velho. Aí ele está dizendo, mas quem consegue me enxergar através de tantas limitações? Esse
é que é rodado, é bem-aventurado, já passou por todas as provas na vida. E aí o João começa a sua carta falando isso, e é isso que eu queria que a gente pensasse. E por que ele está dizendo isso? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão com João se dá através da leitura do livro, da carta dele. Mas a nossa comunhão com João se dá, sobretudo, crendo naquele no qual a gente não pode apalpar. E não pode apalpar Jesus, mas a gente pode desenvolver essa comunhão no dia a dia, desenvolver essa esperança no dia a dia, não querendo, né, ser ideologicamente transformadores da humanidade, mas querendo ser espiritualmente cheios do Espírito Santo. Estava falando aqui no começo do nosso encontro, né, que a gente vai vendo as pessoas mais sofridas atentam contra os próprios direitos e as próprias leis, né? A gente viveu esse ano para ver, por exemplo, motoristas de Uber com raiva dos direitos que estão querendo ser dados a eles. E aí tem 1001 teorias porque são individualistas. Né? Eu falo na minha escola lá, que eu estou dando aula. É só estudar um pouquinho que você entende que a medida é humanitária sim, mas é porque você está pensando no seu lucro hoje. Aí o cara morre e fica sem nada, não deixa nada para ninguém, mas eu estava lucrando era hoje. Aí Jesus está assim, ainda que vocês não... João, né, está dizendo, ainda que vocês não possam transformá-lo aqui e agora, eu dei a vocês poder para que vocês possam testemunhar. O que é testemunhar? Tem gente que recebeu vocação para lidar com Uber, burro, imbecil? Tem. E tem lá, né? O pastor Henrique Vieira está lá exercendo o seu papel político. Ele é vocação divina. Agora, a todos nós, incluindo o Henrique Vieira, Jesus deu o poder de derrubarmos serpentes e escorpiões, lógicas, desejos, sentimentos teimosos, igual aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela precisava muito desse poder. Né? Como diz o Paulo, a gente vê como que por espelho, aquele espelho do século I depois de Cristo, distorcido. Então a gente tem a história da mulher que foi perdoada, mas a gente não sabe o que essa mulher fez com esse perdão. Mas a nós foi dado o poder de pisar serpentes, escorpiões, ideologias, teimosias individuais. Por isso que os apóstolos vão falar em uníssono. Habite ricamente em vós essa palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque é fazendo essas coisas que você vai apalpando o verbo eterno. Porque é o poder que estava em João está na gente. Mas é fazendo essas coisas, é se enchendo do seu espírito. Então, vamos ficar só com essa introdução do nosso amiguinho velhinho, que está lá hoje com o amado da sua alma. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse encontro singelo, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos encha de saudade desse sentimento paradoxal que havia no apóstolo João. Porque ele te viu morrendo, ele te viu ressuscitando, ele te viu indo embora, ele ficou com aquela saudade que tirou dele qualquer desejo de se casar. Porque quem vai querer casar depois de ter encontrado a fonte da vida? Mas aí, a João o Senhor deu a vocação para ser eunuco. E a nós o Senhor nos deu a vocação para sermos cheios do teu Espírito. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.